Olá, muito boa tarde. Nos meses de julho e agosto, a Igreja do Campo Grande, em Lisboa, faz uma proposta diferente para cada fim de tarde. Decorre de uma ligação que é promovida numa comunidade no contexto da pandemia, através do ambiente digital, que agora vai ser apresentada pelo Padre Hugo Gonçalves, pároco do Campo Grande e convidado do programa Eclésia. Padre Hugo, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco, um programa onde nós analisamos também a liturgia de domingo, mas pedi-lhe para partilhar com quem nos vê e ouve esta iniciativa Sunset com Deus. Que propósito foi este da paróquia do Campo Grande, do seu pároco, para manter a ligação à comunidade? Bem, o Sunset com Deus não é propriamente uma novidade absoluta deste ano. Nós já o ano passado tínhamos feito uma proposta um bocadinho diferente, bastante mais simples, através do Facebook, pequenas orações, mais pequenos comentários que eram publicados diariamente e que possibilitavam às pessoas, num pequeno momento do seu dia, fazer algum tipo de reflexão ou tomar contacto com a beleza. Portanto, era uma abordagem um pouco diferente do que temos este ano. Este ano o Sunset com Deus surge no contexto que segue aquele tempo todo que estivemos sem missas, em que nós na paróquia partilhávamos todos os dias uma proposta de oração a partir dos textos da missa para esse tempo da quarentena, que permitiu às pessoas estarem ligadas entre si, estarem ligadas a Jesus também através daquelas propostas e, portanto, sentirem-se também próximas da paróquia e daquela palavra que ali era partilhada. Depois isso terminou quando voltámos às missas presenciais e agora achámos que fazia sentido voltarmos a uma proposta para as férias, concretamente para os meses de julho e agosto, publicada diariamente, mas muito mais simples do que tinha sido a proposta de oração para aquele tempo em que estivemos sem as missas. E a ideia é convidar cada pessoa, através da leitura de uma frase, a ter um momento de oração? Sim, porque as nossas férias estão cheias de cenários extraordinários, não é? Uhum. Estão cheias de momentos de contemplação, estão cheias também de pequenos momentos de silêncio, portanto temos uma disponibilidade mesmo interior completamente diferente daquilo que temos habitualmente na correria que é o dia-a-dia. E portanto o que nós quisemos foi preencher um pouquinho desse tempo com propostas, portanto não é propriamente só uma frase, começa com uma frase de um santo ou de um escritor espiritual que foca na oração e o que deve ser a oração, como esse encontro, como esse fazer companhia a Jesus, como um momento de interioridade, e depois partimos do texto do Evangelho daquele domingo ou de uma outra das leituras do domingo, que depois é comentado muito brevemente, mais como uma pista que abre depois para a oração que a pessoa queira fazer, que pode demorar o tempo que a pessoa quiser, e depois termina com uma pequena oração que conclui aquele tempo. Uhum. E fica esse convite desde já para na página da Igreja do Campo Grande, não é? Exatamente. E também no igrejadocampogrande.pt. Sim. Ver esta iniciativa, Sunset com Deus, que também chega aos telemóveis, através do WhatsApp, diariamente. Sim. Às 5 da tarde. Sim, pronto, porque como vamos acumulando contactos, não é, dos paroquianos e das pessoas que passam ali pela paróquia, e isso também começou durante o tempo da quarentena. Às vezes nós temos aquele certo pudor em enviar coisas para as pessoas, assim, em massa, mas durante o tempo da quarentena isso mostrou-se de facto ser muito útil e as pessoas agradeceram muito isso. E até pessoas de fora da paróquia do Campo Grande, que subscrevem a nossa newsletter ou que por alguma maneira nos contactam, muitas vezes também pedem para continuarem a receber essas propostas. Pronto, e agora aproveitamos o mesmo modo. Pronto, eu penso que este tempo da pandemia também possibilitou que a Igreja encontrasse novas formas de contactar e também novas formas de estar neste ambiente digital que eu acho que nós ainda não sabíamos usar muito bem e que agora, obviamente que ainda podemos aprender muito, mas que eu acho que em geral as comunidades estão a explorar melhor, não é? E há um conceito comum, seja às paróquias, seja a estes ambientes digitais, que é o conceito de grupo, de comunidade, não é? Juntaram-se ou aproximaram-se neste contexto da pandemia? Eu acho que sim. O eco que as pessoas têm dado é que de facto não se sentiram distantes, não se sentiram a paróquia distante das suas vidas, que foi uma preocupação que eu tive logo desde o princípio. Portanto, nós não fizemos aquela opção de transmitir missas diariamente porque achámos
que com a oferta toda que já havia seria demais, fazíamos isso só ao domingo, mas esta maneira de rezar, até com a familiaridade que as pessoas têm com a palavra, com a maneira que no Campo Grande normalmente nós também trabalhamos os temas, eu acho que isso depois deu às pessoas conteúdos para elas próprias fazerem a sua própria caminhada espiritual e escolherem o seu itinerário no horário que lhes era mais favorável. Não? Com estas iniciativas, de que forma é que um ano de atividades se concluiu, no caso, na paróquia de Campo Grande? Está a concluir-se, não é? É assim, feito o balanço final, não é? Que eu ainda não o fiz totalmente, mas tenho refletido muito sobre isto e, de facto, nós podemos até dizer que até fomos afortunados no meio de tudo o que aconteceu. Eu acho que na paróquia nós conseguimos que muitas das iniciativas e muitos dos grupos continuassem a acontecer em formato digital, né, neste plano virtual, com muita criatividade e até com uma taxa de sucesso bastante grande. Portanto, as pessoas não debandaram completamente, nós não encerramos portas e agora já não estamos aqui. Não, nós continuamos. A paróquia teve muito essa iniciativa, mas de facto depois também muitas pessoas foram dando ideias, foram estimulando, foram pedindo mais e isso, portanto, o meu balanço nesse sentido é positivo. Obviamente que há sempre coisas que são muito difíceis, não é? Os funerais foi muito difícil acompanhar as famílias naquele momento de perda de um familiar querido que depois não podem acompanhar naquele momento final, ou que pelo menos não podem ter ali todos os amigos e todas as pessoas que gostariam de estar. Há lutos por fazer? Eu penso que sim, até há situações dramáticas de pessoas que, por estarem doentes, também infectadas com o vírus ou assim, não puderam estar presentes no funeral dos seus familiares. Portanto, tudo isso depois vai ter, penso eu, um custo mais à frente, portanto, vai ter que ser trabalhado. Mas outras dinâmicas, como os casamentos, não é? Também foi muito triste às vezes ver jovens que sonharam com o seu casamento, que programaram para ser naquele ano, que já tinham as coisas muito, muito adiantadas em termos de preparativos e depois, de repente, tiveram que adiar esse sonho por um ano, ou então transformar completamente o projeto que tinham para o poderem concretizar ainda. E também aconteceu. E que acompanhamento é que, nesses casos, por exemplo, é possível fazer-se em quem tinha planeado casar, por exemplo, nestes meses? Falar em adiamento acaba por ser assim um pouco contra a natura, não é? Para quem tem o seu projeto de vida definido. Pois, não éramos nós até que falávamos em adiamento. Portanto, muitas vezes a pessoa já vinha com essa decisão tomada porque sabia que não ia poder ter o número de convidados que tinha pensado, sabia que não ia poder na festa fazer as coisas como tinha idealizado inicialmente, sabia que a própria igreja teria restrições quando abrisse, porque houve um período em que nem sequer se podia fazer lá nada, mas as próprias pessoas já vinham com essa decisão tomada. Também cheguei a fazer casamentos de pessoas que vieram, que disseram, não, nós não vamos adiar, o que faz sentido para nós é casar e vamos casar agora, e depois vieram com um número mínimo de convidados e mais tarde, noutra altura, planeiam fazer a festa. Também houve esses casos. Quem adiou é acompanhado durante mais um ano, mais enfim, o tempo que for? Pois, também as próprias dinâmicas de acompanhamento mudaram, não é? Estão a ser equacionadas. Os CPMs e tudo aquilo que eram presenciais, que eram normalmente um fim de semana, onde as pessoas ficavam numa casa durante um tempo, agora passou também para o plano virtual, onde se faz nesse modelo. Nós, por acaso, temos tido também essa oferta. É diferente, mas é uma maneira de fazer, não é? E setembro, como é que será o recomeço? Setembro, até ver, estamos com a esperança de que vai ser tudo normal, não é? Há dias fazia o anúncio da catequese e dizia, bem, não sabemos se vai ser presencial, não sabemos se vai continuar a ser virtual, mas sabemos que vai haver catequese e, portanto, nesse sentido, ainda não sabemos muito bem. Nós adiámos os campos de férias, as atividades todas que tínhamos programadas para o verão e até setembro vamos ver, vamos ver o que é que acontece agora durante os meses do verão. Claro que nós gostaríamos muito de voltar a ter portas abertas na igreja e acolher todos os que viessem sem marcação, sem nada disso. Gostávamos de voltar a ter aqueles corredores cheios de miúdos
na catequese e não sei o quê, mas não sabemos como é que vai ser. Com disponibilidade e Claro, poder de adaptação, não é? Sim, já para mostramos que somos capazes e que somos responsáveis e tudo isso, portanto é isso que nós queremos continuar a fazer. E continuam-se a celebrar as Eucaristias em cada domingo, também neste, Sim. não é? O nosso propósito neste programa é fazer análise também aos textos, o comentário aos textos da Bíblia que são proclamados. E antes de comentar o Evangelho, vamos ouvir esse texto. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O homem que o encontrou tornou a escondê-lo e ficou tão contente que foi vender tudo quanto possuía e comprou aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, foi vender tudo quanto possuía e comprou essa pérola. Padre Hugo Gonçalves, que poder tem estas parábolas que Jesus contou e que mensagem passa depois através delas? Há aqui 3 parábolas, não é? As 2 primeiras com um conteúdo que é bastante parecido e depois a última que difere um bocadinho da temática das outras 2. Mas elas aparecem-nos aqui juntas e, portanto, também temos que as ler em conjunto. Estas parábolas do tesouro e da pérola são um convite, não é? Um convite de Jesus, assim como que um aceno de, olha, a beleza da vida está em deixar tudo para me seguir e em deixar tudo corajosamente. Mas, surpreendentemente, a tónica não está propriamente no deixar tudo e no sacrifício que é deixar tudo, porque Jesus nunca apresenta assim o reino, nem nunca apresenta assim a sua vida, nem o seu projeto, não é uma coisa que custe agarrar. Portanto, o que Jesus apresenta, isso vemos aqui, aquele homem quando descobre o tesouro escondido no campo, enche-se de alegria. Portanto, enche-se de alegria porquê? Porque percebeu que aquele tesouro era uma coisa maravilhosa, que valia a pena agarrar, que valia a pena querer, e no qual valia a pena investir tudo. E, portanto, quando ele se põe a seguir Jesus, não vai pelo caminho triste e pesaroso a pensar vou ter que vender e empenhar todos os meus bens para agora ficar com este tesouro, que não é isso, não é? Vai cheio de alegria, cheio de entusiasmo, como quem se deixou surpreender por uma coisa que encontrou ali no meio da sua vida, do seu trabalho, porque de facto é assim que Jesus também se manifesta a nós, não é? Nós não temos que ir àquele lugar especial para encontrar Jesus. Jesus vem ao nosso encontro quando nós estamos a viver a nossa vida com empenho, com dedicação, com esperança. E, portanto, estas parábolas têm um bocadinho essa tónica da beleza que é seguir Jesus e comprar o tesouro que é Ele próprio, não é? E o que é que estas parábolas dizem também da própria experiência cristã, que poderemos ter como algo que implica uma perda, mas que no final de contas é um grande tesouro que se conquista. Pois, é sempre isso, ou seja, qualquer escolha que nós fazemos implica inúmeras renúncias em vários campos da nossa vida. E o segredo está nisso, está em saber escolher aquela coisa pela qual vale a pena renunciar a todas as outras. Quando um rapaz se enamora de uma rapariga e decide constituir uma vida com ela, está a escolhê-la e a renunciar a todas as outras, porque aquela é a mulher, a rapariga com quem ele de facto quer estar e quer construir um futuro. Portanto, é a mesma coisa aqui também. Portanto, é obviamente que toda a nossa vida e sobretudo a vida cristã nos põe diante de escolhas que nós temos que fazer, e essas escolhas são sempre um discernimento entre aquela escolha que me serve, que é para mim, que o Senhor quer, e as outras todas, que até podem ser boas, mas que não são as melhores para mim. No relacionamento de Jesus com os seus conterrâneos e com cidadãos e connosco, afinal de contas, através destes textos, a parábola funciona como uma ferramenta de transmissão de mensagens muito forte, muito poderosa, não é? Claro, porque Jesus era um comunicador excepcional, não é? Portanto, Jesus sabia que não valia a pena estar com grandes tratados de filosofia, que não valia a pena... Ou seja, Jesus também soube adaptar-se consoante as pessoas que tinha diante de si. E quando falava para as multidões, falava de uma maneira, quando falava para as pessoas simples, falava de outra maneira, quando estava em privado com os discípulos, que já tinham mais tempo com ele, falava-lhes de outra maneira e com outra profundidade. Portanto, Jesus sabia fazer isso. Portanto, as parábolas são
uma oportunidade de, a partir de coisas normais do dia a dia, de coisas com que aquelas pessoas contactavam todos os dias, falar-lhes depois da sua história, do caminho que queria fazer com elas, do Pai. Padre Hugo, pedia-lhe uma análise agora ao texto da primeira leitura, que é lido nas missas deste domingo, do Livro dos Reis. Em que contexto vem essa promessa de um coração sábio e esclarecido? É surpreendente este rei Salomão, não é? Porque o que é que um rei quer? Não é? Para mais um rei que vem na senda de David, que está num tempo também muito específico da história de Israel, um reino a começar, tudo isso. Nós sabemos que Salomão lá para a frente não vai ser um homem impecável, não é? Também vai ter as suas nódoas, não é? Mas a verdade é que aqui, na sua juventude, Salomão percebe uma coisa, que aquilo que lhe está a ser entregue neste momento é muito grande para ele conseguir fazer sozinho. E, portanto, quando Deus lhe dá a possibilidade de ele fazer uma escolha, ele escolhe não aquelas coisas mais materiais, mais que seriam de esperar num rei, mas escolhe aquilo que depois lhe pode dar tudo isso, que é a sabedoria, um coração sábio. E aqui a sabedoria também tem a ver com o saber escutar a Deus, o saber deixar-se conduzir por Deus naquela governação que depois lhe ia ser pedida. Pronto. E lá está, Deus, quando se vê assim diante de alguém que lhe oferece tudo, não é? E que se põe a jeito para que ele próprio possa estar na sua vida, conduzi-lo, obviamente que Deus depois acaba por conceder, e é isso que acontece aqui com Salomão. Portanto, uma estratégia esta de Salomão, se calhar não muito próxima do que são programas políticos da atualidade. Pois, Salomão foi, ao pedir a sabedoria, mostrou já ser sábio, já ter alguma sabedoria consigo. E a verdade é que, sim, teríamos aqui uma longa conversa, não é? Mas, de facto, qual é a missão de um rei, qual é a missão de alguém que está à frente de um povo para o conduzir, quais devem ser as suas prioridades, que espírito de serviço é que deve obter, portanto, o que é que deve pedir para a sua governação, não é? E quais são os fins que quer alcançar. Sim, seria uma longa conversa. Claro que Salomão soube distinguir-se disso e por isso ainda hoje ele é considerado o sábio de Israel por excelência. Muitos dos textos sapienciais foram-lhe atribuídos pela tradição, não é por acaso, não é? Tem a ver um pouco com isto. Uma mensagem também que acaba por ser muito pertinente no contexto atual, para quem tem de decidir, para quem tem de governar, mesmo num contexto de pandemia, num contexto de incerteza. A sabedoria é a melhor estratégia. Sim, não é tão bonito, em cada não é? tempo. Nós, os cristãos, agora chamamos à sabedoria o termos connosco o Espírito Santo, recebermos dos seus dons, produzirmos os seus frutos, vivermos a vida segundo o Espírito, não é? Portanto, isso de facto eu acho que é muito bonito. De facto fazem falta homens sábios, não é só homens inteligentes, homens sábios, uma sabedoria que também lhes vem do coração, que lhes vem da experiência da vida, que lhes vem de tudo isso, de saberem ler a realidade à sua volta e procurarem os caminhos mais justos para ela, não é? Passemos ao texto da segunda leitura, a carta aos Romanos. Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam. A carta aos Romanos vai traçando um perfil do que consiste ser cristão e seguir Jesus Cristo. Sim, São Paulo, na carta aos Romanos, vai, de certa maneira, fazendo assim uma explanação dos conteúdos da fé, vai sistematizando algumas coisas. Esta frase que o Paulo referiu, para mim é uma das frases mais belas da Sagrada Escritura, não é? Eu digo isto de muitas, mas a verdade é que é muito bonito. Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, não é? Aqueles que amam a Deus, aqueles que se deixam envolver pelo seu amor, têm Deus como aliado, têm Deus como companheiro de caminho, têm Deus como uma presença constante na sua vida e, portanto, Ele também concorre para o bem deles, não é? E é isto que é uma comunidade. É isto que, de certa maneira, é uma família, não é? É isto que é uma história de amor. É quando há uma reciprocidade no investimento, quando há uma reciprocidade no dom, quando há uma reciprocidade também no eu querer que o outro seja feliz, que o outro alcance o bem que lhe é devido. Eu acho isso muito, muito bonito. E olharmos para Deus assim, não é? Olharmos para Deus como alguém que é capaz primeiro de nos fazer conhecer o amor e depois de
de nos ensinar a retribuir esse amor e depois concorrer connosco para que o amor seja uma constante na nossa vida e na vida do mundo. Eu acho isso extraordinário, não é? E de que forma é que devemos acolher esta carta aos Romanos? Ela vai sendo lida ao longo nestes domingos, não é? É uma carta que São Paulo escreveu para os Romanos, escreve para cada comunidade. Sim. Também nessa definição dos grandes conteúdos, como dizia o Padre Hugo. As cartas de São Paulo rapidamente se tornaram uma espécie de encíclicas, não é? Portanto, eram cartas que eram escritas para determinada comunidade, para tratar de problemas concretos, mas depois os viajantes, aquelas pessoas que andavam de comunidade em comunidade, que passavam, tinham sempre há um novo escrito de Paulo, então vamos copiá-lo, vamos levá-lo para a nossa comunidade, e foi assim que aquilo alastrou por todo o lado. E continua a ser assim que também alastra para nós. Portanto, a transmissão da fé, estas palavras todas as que nós comentámos hoje e que comentamos sempre, não são palavras que ficaram lá para trás. Nós não lemos a Bíblia, a Sagrada Escritura, como um livro de literatura para apreciar se é bonito ou se não é bonito, e se a forma literária é de qualidade ou não é. Ou seja, é uma palavra viva, é Deus que nos fala, é Jesus que se dá a Ele mesmo naquela palavra, e portanto, obviamente que isto continua também a falar para nós ainda hoje, não é? Que somos chamados a ter Jesus como nosso companheiro de caminho, como nosso aliado no bem, na luta do bem de todos os dias, não é? Mensagens que se dirigem de facto para estes tempos e que vamos ter a oportunidade de recordar nas Eucaristias deste domingo. Padre Hugo, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar esse projeto na Paróquia do Campo Grande, Sunset com Deus, não é? A mensagem que é disponibilizada em cada dia, e também a analisar a liturgia de domingo. Muito obrigado. Siga também a nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde, boas férias se for o caso, e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.